assentar sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico
Olá, amados, que a graça do Senhor seja abundante nestes dias, em nossas vidas. Eu sei que Ele tem um propósito para cada um de nós e para todos, e nós podemos, mais do que nunca, entender e enxergar isso, para poder alinhar com Ele o nosso coração e cumprir o seu propósito, que é perfeito e eterno. Vamos ler em Apocalipse, capítulo 3, versículo 14, a palavra que Deus tem para nos entregar hoje. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: Estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus tem a primeira e a última palavra na terra. Essa verdade está estabelecida desde a eternidade, como decreto e propósito de Deus para toda a história dos homens. Ele está dizendo que nós só somos completos em Cristo. E aqui, diante dessa leitura que nós fizemos agora, em Apocalipse, queria que você pudesse recordar alguns fatos importantes para compreender o que estava sendo escrito para esta igreja de Laodiceia. O Apocalipse é um livro que fala sobre a visão que João recebeu da parte do Senhor na ilha de Patmos. Isso está escrito em Apocalipse 1:9. Lhe foi ordenado que tudo que ele tinha visto fosse escrito e entregue às 7 igrejas que estão na Ásia. Apocalipse 1:11. Esta visão de Apocalipse que João recebeu nos ajuda a compreender, e é muito importante nós entendermos isso, a natureza de Cristo, quem Ele é, a sua substância, o sentido da verdadeira comunhão com Ele e o reinado dele como domínio eterno para nossas vidas, de forma que cumpre o propósito de Deus. Apocalipse 1:5-6. Em sua visão, João contempla o Cordeiro de Deus, por um lado, e o leão da tribo de Judá, por outro. Cristo, a plena revelação de Deus aos homens. Essa visão nos ensina o óbvio, que muitas vezes passa desapercebido de muitos, que as realidades visíveis e temporais passam, mas as invisíveis não, elas são eternas. Hebreus 11, versículo 3 e também o 27. Então o Apocalipse nos chama a atenção para olhar as realidades invisíveis, os mistérios de Deus, que se desenrolam bem à minha frente. Cristo revelado, que governa toda a história. É um livro que revela Deus através da pessoa de Cristo, que tem a primeira e a última palavra sobre a sua criação. É um livro que nos alerta a confiar no chamado que Ele tem para nós hoje, apesar de tudo ter sido estabelecido no passado. A visão de Apocalipse projeta no presente o nosso verdadeiro futuro. Então, Apocalipse é a palavra final de tudo que as Escrituras proclamam em todo o tempo. O que era
desconhecido lá no princípio, inacabado no meio, que nós não entendíamos a completude de toda a história, agora em Apocalipse fica claro, revelando todo o seu final. Nós vamos nos deter, conforme nós lemos aqui em Apocalipse, hoje, de uma maneira específica, na última palavra da carta que João enviou à 7ª igreja, que é chamada a Igreja de Laodiceia. Eu queria destacar algumas coisas sobre essa igreja, sobre essa cidade. Laodiceia era a mais rica das 7 cidades que foram mencionadas aqui em Apocalipse por João. Ela era conhecida por um sistema financeiro próspero, por sua escola de medicina, indústria de lã e sua riqueza. Mas ela enfrentava problemas com o fornecimento de água. E devido a isto, eles construíram o aqueduto para transportar água até a cidade a partir das nascentes de águas quentes que havia próxima da cidade. Mas no momento que essa água chegava à cidade, ela não estava nem quente, nem fria. Ela estava apenas morna. A água morna revela que a igreja de Laodiceia tinha se tornado uma comunidade morna, que é o que nós vemos aqui nesse texto. Eles haviam se tornado indiferentes e preguiçosos no serviço ao Senhor. As riquezas passaram a ser o centro das atenções de suas vidas. O centro de sua vida passou a ser o conforto e o seu bem-estar, o que os levou a viver de modo orgulhoso e acomodado naquilo que eles queriam ser o melhor para suas vidas. A igreja de Laodiceia foi atingida por este espírito. Os verdadeiros tesouros espirituais passaram a ter um valor secundário diante dos recursos materiais que eles haviam conquistado. Eles estavam com problema nos seus olhos espirituais. E aqui em Apocalipse, eles são aconselhados a comprar ouro refinado, vestes brancas e colírio para os seus olhos. A igreja de Laodiceia se sentia satisfeita em ser morna, com respeito aos propósitos de Deus. Eles se sentiam satisfeitos com as suas realizações e passaram a ser indiferentes como igreja, por estarem ocupados em suas conquistas materiais, apesar da aparência de uma igreja rica. Queridos, essa é um pouquinho da história, do contexto da cidade de Laodiceia e da igreja de Laodiceia. E há uma palavra agora direcionada por João, direcionada como um convite para que essa igreja volte, retorne à plenitude de Cristo. Apocalipse, capítulo 3, 20, diz que Jesus falou: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Era um convite para esta igreja voltar a sentar na mesa do Senhor, a pôr Cristo no centro e a voltar ao lugar de adoração. O lugar de adoração, como é revelado na palavra em Apocalipse, é um lugar de comunhão real, verdadeiro relacionamento com Deus. Lugar de plenitude de vida em Cristo. E eles estavam sendo exortados e advertidos a voltar a ser completos em Cristo e não nas coisas secundárias que a vida proporciona. A igreja de Laodiceia havia negligenciado o ser completo em Cristo. Começou a se mostrar autossuficiente, porque nenhuma necessidade os colocava de joelhos em súplica. Por quê? Porque era uma comunidade que poderia e podia comprar com os seus recursos, que eram muitos, qualquer coisa que eles necessitassem. Era uma comunidade voltada para si mesma. O amor havia se esfriado. João os via em espírito, aqui nesse texto, como uma igreja de aparência. Apocalipse 3,17. Então Jesus vem, como eu li, e bate a porta. Ele solicita entrar. Que interessante. Ele não está falando de um coração que não conhecia a Deus. Ele está falando de uma igreja que conhecia a Deus e conhecia a pessoa de Jesus. E ele está dizendo, se essa igreja, ao ouvir
o toque no seu coração, abrir a porta do seu coração, algumas coisas aconteceriam com ela novamente. A primeira coisa é que eles voltariam a ter uma revelação de quem Cristo de fato é. Eles haviam perdido no caminho essa revelação. E a igreja também voltaria a colocar Jesus no centro de suas vidas, no trono do seu coração. Seria novamente aquecida. Esta é a mensagem para a igreja. Estou à porta e bato. Eu sou um em todos, e todos são um em mim. Vocês só serão completos vivendo a plenitude da minha vida em vocês. João 17, 21, 23 fala isso. E aqui, no fim dessa palavra, que João é usado por Deus para trazer essa igreja de Laodiceia, ele é arrebatado neste momento em espírito. Se vê lá diante do Senhor, em Apocalipse 4, 2, na sequência você vai lendo e vai percebendo isso. E tem uma visão aberta para ver o que já é aquilo que Deus estabeleceu desde o início. Apocalipse 21, 6 diz que tudo já está feito, tudo está completo. E ele vê, ele tem essa visão. Logo após terminar essa palavra a Laodiceia e as 7 igrejas da Ásia, ele tem uma visão daquilo que Deus no início estabeleceu, desenvolveu na história humana, manifestou em Cristo e agora, na sua volta, vai trazer de uma maneira clara aquilo que já é. Nós temos ainda uma esperança de chegar nesse dia. Estamos rumando para ele. João teve o privilégio de ser arrebatado em espírito e já ver tudo como de fato já é a nossa espera. Que coisa impressionante. Essa visão de João, de uma maneira resumida, tem 2 dimensões. A primeira parte da visão, o dia do Senhor é mostrado para ele numa realidade completa de Cristo. A verdade presente já na eternidade estabelecida. É como se passasse um filme diante de João das profecias do passado, de todas as experiências ocorridas durante toda a história, de anos e anos. De repente, ele vê reunidas à luz da revelação de Cristo nessa visão. Na segunda parte, é mostrada para ele a plenitude da adoração, que é feita em resposta à revelação de Cristo no coração da igreja. João está em espírito, mas tudo ali foi colocado de uma maneira completa, coerente, em ordem, para que a gente possa enxergar pela fé, na sua totalidade e realidade, a história de Deus completa. Já temos tudo em Cristo. Ele já estabeleceu tudo de forma final. E nós precisamos nos posicionar firmemente pela fé, sabendo em quem temos crido, tendo a convicção de que lá no final, todas as coisas já estão estabelecidas. Ele vê em sua visão, em Apocalipse 4 e 5, todo o povo do Velho e do Novo Testamento, declarando a santidade de Deus, a sua glória, a sua salvação, poder, honra, autoridade e domínio. Eles cantam ao Senhor. Ele vê tudo, João, todos declarando essa santidade, uma adoração que converge na total atenção ao Filho do Deus vivo, que governa, que fala, que revela, que redime, que ordena, abençoa e que reina. Na visão há um trono central e é dado direito, ali segundo Apocalipse, a quem der ouvidos e abrir a porta do seu coração, dá o direito de sentar-se com ele em seu trono, para que possa desfrutar de toda a autoridade, de todo o amor, da primeira, da última revelação que Deus estabeleceu em todo o seu propósito. Ele vê, João, uma adoração centralizada em Cristo, como único e verdadeiro. São todos respondendo a este centro de poder do Deus vivo. É este centro, de fato, que nos dá firmeza, segurança e sustenta nossas vidas. Eu quero lembrar um pouco a vocês, lá no Velho Pacto de Israel, de uma maneira simples. Passaram-se séculos
E o povo de Israel foi enganado, dominado, assolado por o culto a Baal. Centros falsos de adoração, colocados embaixo de árvores, em colinas, se tornaram verdadeiras locações arbitrárias do inimigo para chamar a atenção dos homens. Jeremias chamou o povo de Israel para voltar para o centro. Jeremias capítulo 3, versículo 22 até o 33 fala isso. As colinas naquela época eram um engano, assim como todo lugar casual em que as pessoas procuram um centro fácil, atrativo, instantâneo, que não envolva um compromisso real com Deus. Gente que não adora, que se move de um lugar a outro, dispensando energia para atender os seus apetites, seus interesses, suas necessidades. Esse movimento do homem, ele se alimenta de ilusões, sucessivas ilusões. Oh Deus, que na tentativa deles, homens, tentam achar um centro de referência absoluto que dê segurança e firmeza em suas vidas. Acima desses falsos lugares de adoração, quando nós colocamos o nosso coração como o mais importante, nossos objetivos como o mais valioso, acima disso, Jeremias declarou que havia um trono glorioso de Deus, que é exaltado desde o início, o lugar do seu santuário, do meu santuário, do santuário do povo de Deus, onde nós de fato encontramos vida. Jeremias 17:12. O mesmo lugar que Jeremias viu e chamou a atenção do povo que havia se desviado, João também viu em visão o trono de Deus. E Deus está lá. O trono de Deus, onde sua presença é apresentada ao homem. Ou os homens se colocam em Cristo e acham a paz e o governo dele, ou eles se rebelam contra esse governo, perecendo, desviando suas vidas da eternidade presente com Deus. A centralização dessa visão que João teve resultou na narrativa de Apocalipse numa reunião extraordinária. Primeiro, Cristo como centro de tudo é visto. Depois, todos reunidos em redor desse trono, desse Deus maravilhoso em Cristo. Ao seu redor, Apocalipse 5 narra que haviam 24 tronos. Neles haviam 24 anciãos, representando o povo do Velho Testamento, os patriarcas, e o povo do Novo Testamento, os 12 apóstolos. O trono de Deus reúne à sua volta, então, aquilo que havia se dirigido em Cristo para Deus através dos séculos. Todos se reúnem em torno do trono do Senhor. Tudo converge e é revelado em Cristo, em Apocalipse. Desse verdadeiro encontro ao redor do trono, todo louvor, honra, glória, domínio se torna real, se torna verdadeiro. Além das pessoas que são mencionadas, que estão ao redor do trono, que representavam tanto o Velho como o Novo Testamento, o povo de Deus como um todo, também se manifestava ali os atributos de Deus, os animais que ele menciona em Apocalipse. Leão, a majestade e o poder de Deus. O boi e o bezerro, a fidelidade e a força do Senhor. O homem, a inteligência que Deus capacitou o homem a ter. E a águia, a soberania de Deus. Então o ato de adorar reúne tudo conectado em todos os aspectos da criação, na pessoa de Cristo, todos reunidos em Cristo. Tudo se coloca em ordem, diante do trono. Cada criatura, em todos os seus aspectos, cantam, louvam, exaltam e adoram a Deus, direcionados como um em Cristo. Na adoração, todos os sinais de vida, de santidade, de beleza, nos patriarcas hebreus, nos apóstolos, nos animais, nos seres humanos, se colocam em volta do trono que irradia a luz verdadeira de Deus. Pregando todas as cores do espectro da sua glória. Aleluia! Quanto ao que Deus estava sentado no trono, a Bíblia mostra que seu aspecto era semelhante a jaspe e sardônio, e havia um arco-íris parecendo uma esmeralda que circundava o trono. Eu vou ler para que vocês possam entender melhor o que significa isso. A luz com cores de pedras preciosas
jaspe, sardônia e esmeralda, banham todos os que se reúnem ao redor do trono. Eram vidas desfiguradas pelo pecado, transformadas agora, voltam a ser vistas em suas verdadeiras cores. Cada um no seu tom desbotado, cada linha indefinida de sua história, agora restaurada, volta a readquirir a precisão da cor original. As pedras preciosas são preciosas porque recebem a luz de Cristo, o Filho de Deus, que com sua glória profunda irradia a verdadeira luz em todo o tempo, em todas as dimensões. Jesus disse em João 8,12, eu sou a luz do mundo. Portanto, a adoração é como uma pedra preciosa que revela e ativa todas as cores da luz que é em Cristo. E Cristo em nós, que está dentro de nós pelo poder do Espírito de Deus, ativa e revela essa intensa glória que Deus tem. Tudo que era cinzento volta a ter cores de luz em redor do seu trono. Só a glória de Deus, nesse momento, é exaltada. Em torno do trono, desta reunião extraordinária, é necessário, Apocalipse diz, ter vestes limpas. Depois, ser apresentado para participar. Vestes brancas, lavadas pelo sangue de Cristo. São vidas que deixam a velha vida para viver a nova vida que Deus oferece. E diante dessa observação que é exposta a essa igreja de Laodiceia, em meio a toda esta glória, João percebe que há um rolo selado e que não havia ninguém que pudesse abrir o livro. E ele chorava muito, Apocalipse 5 mostra isso. Mesmo cercado de esplendor, imerso na adoração, com o centro em sua vida, reunido com todos diante de Deus, João chorava muito. O rolo, que representa a Bíblia falando as palavras finais para a história dos homens, está selado nesse ambiente profético. Mas um dos pontos altos de maior glória na adoração é que a pregação da verdade, que é Cristo, rompe este lacre. Em Cristo, ele tem autoridade para abrir e desvendar, destravar esses selos. E aí ele menciona aqui a ilustração, a situação lá em Atos 8. O etíope e o Filipe conversavam desta forma. Filipe perguntou ao etíope, você entende o que você está lendo? A palavra? Então Filipe prega a Cristo. E ele, o etíope, que estava lendo Isaías 53, diz, como é que eu vou entender se ninguém me explicar? Então, uma verdade revelada e conhecida no passado se faz revelar naquele momento como uma presente verdade em Cristo. O etíope ouviu, creu e foi imergido, batizado em Cristo. E assumiu seu lugar diante do trono e adoração que nós estamos narrando em Apocalipse. Assim como eu e você, assim como todos os homens da história que se rendem, que se dobram diante do maravilhoso amor de Deus. Na visão de João, as lágrimas cessam no momento em que o cordeiro pega o livro e abre. De repente, ao abri-lo, vem um som, um hino de redenção. Esse livro é pregado, revela a Cristo, cumpre o destino que Deus estabeleceu. E nós precisamos, mais do que nunca, entender o que está acontecendo nessa manhã. O que estamos pregando? Porque sem a pregação da palavra, do Evangelho da verdade, o Evangelho de Deus, nós não podemos ter certeza nem dar certeza de que um dia nós estaremos incluídos nesta reunião. Por isso João chorou. Não basta enxergar o trono glorioso, ouvir falar dele, cantar junto com aqueles que são deste reino, entender o que está acontecendo. Se eu descubro que eu não estou incluído, eu choro. De pouco me adianta ver aqueles que Apocalipse fala que jogam suas coroas aos pés do Senhor com alegria, se eu posso estar excluído dessa festa santa e maravilhosa. Mas a pregação da palavra responde, convida a adoração, liberta nossas almas e deixa claro que o ato da redenção em Cristo me inclui
na glória deste momento, de maneira exclusiva e única. Nós podemos, então, voltar nossa atenção ao Senhor, ver nossas vidas sendo tomadas por ritmos de adoração, que envolvem vozes de louvor que saem do íntimo de alguém que teve sua vida destravada no poder de Cristo. Cantamos, pregamos, expressamos adoração, exaltamos a majestade de Deus mesmo diante de circunstâncias mais difíceis e a misericórdia de Jesus. Homens e mulheres, crianças, séculos e séculos passam, histórias vão atravessando diante dos nossos olhos. Moisés, Miriam, Débora, Davi, Maria, anjos, Jesus, discípulos, Paulo, Silas, eu e você, todos em Cristo, adorando na história. Quando o julgamento chega à Babilônia, Apocalipse se revela lá na frente, o lugar da anti-adoração. Toda a música que não parte desse centro, dessa adoração, vai cessar para sempre. Nunca mais se ouvirá som fora da adoração e do louvor a Deus. Apocalipse 18, 21 a 24. A palavra final de Deus no meio da adoração é na plenitude de Cristo, ao Amém. 2 Coríntios 1, 20. Os 4 seres viventes dizem Amém. Os anciãos se prostram e adoram e dizem Amém. Nós dizemos Amém. Amém significa sim. É a afirmação de Deus ao nosso sim a Cristo. Ele nos diz sim e nós respondemos com outro sim. Nós somos do Senhor. Qual é o resultado final de todo esse completo? Nós vamos até Deus com uma história, encontramos o trono do Senhor em Cristo. Somos imersos no sim de Deus e voltamos a ter uma outra história. Deus, não nosso ego, nossas ambições serão mais o centro. Deixamos de ser o centro, nossos pecados que nos faziam supor que nós poderíamos viver sem Ele são abandonados. Então nós deixamos de ser aqueles que revelam nas suas vidas intenções exclusivas e ambições próprias. Sem Deus. Tentando viver sem Ele como se nós fôssemos o centro e pudéssemos viver em plenitude, sabendo que só em Cristo nós podemos ter a plenitude. Queridos, eu sei que é algo resumido, mas revela a cada um de nós que Cristo hoje está à porta e bate. Ele quer que a gente tenha a revelação de toda essa realidade, passada, presente e futura. Quem é Cristo? O que Ele pode fazer? O que Ele está realizando nesse momento? O que já é feito? A nossa espera, para que nós possamos um dia todos convergir nele e nos reunir diante da sua presença. Nós estamos falando de uma adoração genuína, no Espírito, na verdade, que Cristo estabelece. Nós estamos falando de uma experiência real, onde nós deixamos aquilo que é nosso, aquilo que nós reputamos como valor, para buscar aquilo que é dele, que ele estabelece como valor e segurança real. Esse é um confronto que todos nós temos e vamos ter. Mas o convite é que todos nós, neste momento, possamos dobrar diante dele, confessar o seu nome e dizer: Cristo é o Senhor. Ele é o meu Rei, Ele é o meu Redentor. É nesse momento que nós vamos ser encaminhados a entrar na história que nós estamos narrando, desde o início até o fim, para que um dia, todos reunidos na presença daquele que era, que é e sempre será, possamos adorar com multidão, milhares de milhões, como diz na Bíblia, e viver de uma maneira plena, completa, sem limitações, para sempre nele. Essa não é somente uma esperança, essa é a certeza que nos dá confiança de que vale a pena ser e pertencer a ele. Existe uma palavra no grego que revela o que significa
numa intensidade inimaginável esse momento. Eufenei significa gritar, mas gritar em aplauso, pronunciando a glória, o nome dele, invadido pelo ambiente do céu e da revelação de Cristo. Apocalipse, capítulo 22, versículo 14, lá no finalzinho, diz assim, 22:14. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para lhes dar assistir o direito à árvore da vida e entrar na cidade pelas portas. Eu quero te convidar nesse momento, apesar de estarmos comunicando de uma maneira muito resumida a realidade da última e da primeira palavra de Deus, que é o que vai prevalecer, o propósito dele para sempre, a você de fato verificar se você faz parte dessa santa convocação, se você respondeu a esse convite no seu coração. E nós, como igreja, podemos entender a revelação que está diante de nós nesse tempo, nessa geração. É um convite para uma festa. Vem, participe dela. O Senhor comprou e adquiriu o direito de te dar o passe de entrada nesse lugar. Um dia, nós vamos ver que valeu a pena. Nós vamos experimentar, presenciar, em volta do trono de Deus, uma glória, um louvor, uma exaltação, a majestade do Senhor, que nenhuma outra festa do mundo pode proporcionar para nós. Eu quero, nesse momento, também estender esse convite da palavra. Se Laodiceia, que foi a última igreja da geração que João viu na terra, e hoje nós estamos percebendo, diante da realidade vigente no mundo, que isso pode estar se encaminhando de uma maneira mais acelerada. Se há um momento para se entregar, é agora. E eu quero te desafiar, te convidar a abrir o seu coração, abrir a porta da tua vida para que ele possa entrar e ter comunhão contigo e te revelar quem ele é e te levar de uma maneira extraordinária a participar dessa reunião em volta do trono que já está estabelecida, junto com todos aqueles que o amaram, que se entregaram a ele. Faça uma oração onde você está. Uma oração de afirmação. Senhor, eu quero entregar minha vida a Ti. Ou de confirmação. Senhor, eu acho que eu estou morno. Através dos anos, outras coisas desfocaram minha atenção. Eu quero voltar a pôr minha atenção e o Senhor no centro de maneira plena e completa. Pai, nós queremos te pedir em nome de Jesus que todos aqueles que estão nos ouvindo nesse momento possam ter esta oportunidade extraordinária de te conhecer, de se reafirmar contigo, de novamente abrir o coração para que o Senhor possa comungar a partir de dentro, numa experiência sobrenatural, uma revelação de quem tu és, como tu reinas, e como que tu tens a primeira e a última palavra sobre tudo na terra. E nós queremos participar do teu reino, participar do desfrutar deste amor que é impressionante, que vai além da nossa imaginação e capacidade, entregando nossas vidas a ti. Vem e abre os nossos olhos, destampa nossos ouvidos, lava nossa vida com o sangue de Cristo. Nós queremos que Ele seja o primeiro e o principal sempre. E um dia, reunidos com milhares de milhões, nós ouviremos as vozes de toda a criação que nós mencionamos, de homens, de animais, de tudo que existe, te exaltando e te glorificando, porque tu és e sempre serás o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós fazemos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Eu te abençoo e te convido a abrir a palavra, o livro de João, o livro de Apocalipse. Leia,
para que Deus possa continuar acrescentando e revelando a você o que Ele tem preparado para todos nós, desde a eternidade, que já está estabelecido lá na eternidade futura, para todos aqueles que o amam e o conhecem. Em nome de Jesus.